Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 23 de maio, estamos aí vivenciando a quinta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria e com muito prazer que convido você, convido toda a sua família, para nesse dia de hoje partilharmos a Palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo do 41 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituirei o tempero? Pois tende, pois, sal em vós mesmos, e viveis em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nesse dia de hoje vai nos advertir acerca do escândalo que não poucas vezes cometemos ao ferirmos os mandamentos de Deus. Vejamos que Jesus inicia o seu discurso afirmando que todo aquele que escandalizar os pequeninos, isto é, os iniciantes na fé, é digno de morte. Veja que suas palavras são duras para os que o escutavam e permanecem válidas, sobretudo nos nossos dias, carentes de sentido e de testemunho. Sobretudo, aí a igreja deve ser o sinal permanente da presença de Deus entre os homens. Como, enquanto a igreja torna crível a nossa ação pastoral, se não nos parecermos com Cristo? Não é possível. Então esse é o grande pedido de Jesus, de nós parecermos com Ele, nós buscarmos imitá-lo. Ao longo do texto, perceba, caros irmãos, queridas irmãs, que Jesus vai elencando alguns dos órgãos que pode levar o homem a pecar. E ele vai citando: se tua mão te leva a pecar, arranca. Se teu pé te leva a pecar, arranca. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Então perceba que mão que executa as ações, pé que conduz e olho que cobiça e gera a sede dos impulsos pecaminosos. Meus irmãos, queridas irmãs, com sua palavra, Jesus nos ensina a romper radicalmente com tudo que nos conduz ao pecado. Assim, não podemos compreender essas palavras no seu sentido literal, mas entendemos como que mandamento de Deus para salvar o homem de toda oportunidade de pecado. Jesus não deseja a mutilação, antes ama o homem em sua inteireza, ama o homem por inteiro. Portanto, já nos últimos versículos dessa leitura de hoje, Jesus pede que sejamos sal, isto é, que busquemos ser discípulos e discípulas seus, que dá gosto ao mundo. Que estando no mundo, sejam pessoas que o transformem, construindo assim o seu reino de amor, um reino de perdão, um reino de justiça, que os homens, com os homens e entre os homens, sobretudo sendo no mundo portadores do amor de Deus, sinais característicos da sua vida no mundo tão carente de testemunho. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, podemos perceber assim nessa leitura
a recompensa de Deus. Seremos recompensados por tudo o que fizemos em função de Jesus, mesmo que seja o menor gesto ou ação mais simples, como dar apenas um copo de água. Da mesma forma, se formos pedra de tropeço na caminhada de alguém que procura Deus, seremos condenados, mesmo estejando a serviço do Rei. Consequentemente, é pelo nosso testemunho de vida que nós receberemos a recompensa ou a condenação de Deus. Vejamos nesse Evangelho que Jesus nos exalta a cortarmos radicalmente toda e qualquer motivação que nos direcione ao pecado. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, ele nos fala de cortar a mão, o pé, o olho, como figura que nos simboliza o que fazemos e aonde vamos e a nossa maneira de ver as realidades do mundo. Será muito melhor cortarmos os agentes que nos levam ao pecado do que perdermos definitivamente o nosso lugar no reino dos céus. As nossas ações vão nortear o nosso destino final. Por isso, a mão, o pé e o olho significa aqui as nossas atitudes de agir, de ir, de olhar, onde podemos perceber a concupiscência que nos arrasta para o pecado, que é o mal que nos leva à morte eterna, que é o inferno. Então o reino dos céus já começa aqui, para que o experimentemos e vivamos em sintonia com Deus. Nós temos que cortar tudo o que nos separa do seu amor, que nos separa do seu amor divino e paternal. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, por último, Jesus fala que nós tenhamos sal em nós mesmos, que tenhamos amor, que tenhamos zelo, tenhamos gosto, fervor, que tenhamos assim piedade, sobretudo ação, porque assim damos vida nova ao mundo. A sua maneira de olhar as coisas, de falar, de agir, o tem levado para uma vida boa ou uma vida má? Você tem aproveitado as pequenas oportunidades para expressar no mundo o amor que recebe de Deus? Você ainda está esperando por grandes acontecimentos para sentir-se convocado a pregar as coisas simples da vida? Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. Qual a sua maneira de ver as coisas, sua maneira de falar? Como você aproveita aquelas pequenas oportunidades para expressar ao mundo aquele amor que recebe de Deus? Como você semeia a palavra de Deus? Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e possamos juntos rezarmos ao Senhor, ao qual nós agradecemos porque Ele é o mestre da nossa vida, Ele é o mestre de toda a humanidade, o qual salvou com a sua vida, morte e ressurreição. Peçamos ao Senhor para darmos ouvidos atentos, para que possamos escutá-lo como discípulo. Peçamos ao Senhor que a vossa palavra penetre profundamente em nosso coração, no coração das nossas famílias, para que tenhamos coragem de mudar o que deve ser mudado em nossa vida. E, sobretudo, confirmemos o que deve ser confirmado, de modo que possamos evangelizar os que desejam vos conhecer e amar cada vez mais. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.